Você analisa tudo isso. O Flamengo demorou para anunciar um técnico, né, para chegar a um acordo com o Paulo Souza. Agora o Jesus livre no mercado. De quem é a culpa? Se é que existe algum culpado nessa história? Qual a sua avaliação, Mauro César? Bem, boa tarde a todos. Primeiro, essa situação ela não vai acontecer. O Flamengo não vai voltar atrás. A única possibilidade do Flamengo contratar o Jorge Jesus agora seria o Paulo Souza desistir. O Paulo Souza fazer as pazes com os poloneses e ficar por lá. O que também não parece nada provável, até pelas reações do pessoal lá na Polônia depois do anúncio, né, de que ele migraria para o Flamengo, né? Ainda não rescindiu o contrato porque os poloneses evidentemente estão dificultando. É provável que ele tenha que pagar a multa, que é algo em torno de 300 mil euros. Ele está disposto a pagar essa multa para se desvincular da seleção da Polônia. Então pode levar mais um dia, mais uma semana, mais 3 dias, mas vai acabar acontecendo, né? Ele vai acabar se desvinculando e a decisão do Flamengo, apurei hoje de manhã, falei com várias pessoas, falei também com uma pessoa próxima ao Paulo Souza, o técnico mantém a sua posição, ele evidentemente já assinou até um compromisso com o Flamengo que passa a ter valor no momento em que ele se desvincular da Federação Polonesa de Futebol, e a decisão do Flamengo é ficar com o Paulo Souza, não existe a menor possibilidade de Jorge Jesus, pode descartar, isso não vai acontecer, até porque o que aconteceu nesse processo todo foi um desgaste do Jorge Jesus com o Flamengo. Por quê? Primeiro, no ano passado, ele fez um mistério muito grande ao deixar o clube. Ele não falava se ia ou se ficava. Todo mundo sabia que o então presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, estava disposto a buscá-lo, desembarcou no Rio de Janeiro num jatinho, foi até caro esse jatinho depois, o pessoal lá reclamou bastante, e levou o cara embora. Pô, vou pagar a multa. Ele levou embora porque o Jorge Jesus quis ir embora. É um direito que ele tinha. Ainda mais naquele momento. Pandemia, no Brasil a situação era muito pior do que na Europa. Ele isolado, em casa, enfim. Fazia até sentido. Mas ele poderia ter sido um pouco mais, digamos assim, solidário com o clube que tão bem o recebeu, com a torcida aqui no Brasil. De que maneira? Antecipando, eu estou disposto a ir embora. Podem preparar o terreno com um novo profissional. Poderia ter deixado parte de sua equipe para fazer uma transição até a chegada da nova comissão técnica. Não, de um belo dia, depois que ganhou o Campeonato Carioca na final com o Fluminense, ele comunicou. Estou de saída. Pegou os 6 integrantes da sua equipe, colocou no jatinho e foi embora. E o Flamengo ficou 2 semanas sem técnico, depois correndo, feito barata tonta para conseguir alguém. Queria alguém do exterior, veio o Domenech. No momento em que ninguém queria trabalhar no Brasil, o Carlos Carvalho até queria, mas não podia, por conta da já conhecida história do seu filho que tem problema de saúde, é diabético, não poderia vir para o Brasil, ainda mais naquele momento, né? E o Flamengo ficou perdido porque o Jorge Jesus poderia ter sido mais transparente. Mesmo assim, ele teve churrasco de despedida, foi festejado, não houve nenhum tipo de hostilidade. Eu achei a saída dele, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ser eternamente grato a esse profissional. Mas a forma como ele se desvinculou do Flamengo não foi legal. Ele poderia ter tido um pouco mais de consideração ali com a torcida, pelo menos, né? E com as pessoas com as quais ele trabalhava, jogadores, o pessoal todo do clube. Quando os dirigentes viajaram agora, eles procuraram usar esse tempo. Eu acho que tinham que usar o tempo, não tinha que contratar alguém amanhã, é só para janeiro. Então você tem que usar as semanas que você tem para encontrar o profissional. O Flamengo já tinha feito um mapeamento de técnico português, perfil técnico e tudo mais, e foi conversar para, no tete-a-tete, no contato direto, ter uma noção mais clara do que pensa cada um. O Paulo Souza estava já bem avaliado, porque o modelo de jogo dele, a forma como ele treina suas equipes, houve um entendimento, e eu concordo com isso, de que combina com a maneira como joga o time do Flamengo. Pressão alta, posse de bola, marcação forte no campo do adversário, elementos que o Jorge Jesus introduziu no time do Flamengo em 2019. E no contato com ele foi mais ou menos o seguinte: Paulo Souza, muito prazer, aqui, eu sou dirigente, fulano de tal, tudo bem? Nós queremos contar com você, eu vou. Quando que é? Onde que eu assino? Foi mais ou menos assim. Ele de imediato falou, eu topo, eu largo a Polônia e vou pro Flamengo. Ele viu o Flamengo como uma oportunidade de disputar uma liga, disputar um torneio internacional com possibilidade de ser campeão, o que ele nunca teve na sua carreira. Porque a Fiorentina não briga por títulos na Itália. Fez até um bom trabalho lá, ficou em 5º lugar. Hoje a Fiorentina é o quê? 7ª força da Itália? Naquela época devia ser 6ª, porque a Atalanta não estava na pegada que vem nessas últimas temporadas, e ficou em 5º. O Bordeaux, 12º, mas naquele período é 12º, 14º, 13º, ficou na média. E elencos sem possibilidade de título. O Flamengo tem esse elenco, pode permitir a ele brigar por todos os títulos possíveis no nosso universo aqui na América do Sul, no Brasil. Ele aceitou na hora. O Jorge Jesus, a conversa foi completamente diferente. Quando muito se falou sobre o sim do Jorge Jesus, é aquele assim, e aí, você topa voltar pro Flamengo? Sim, mas depende do Benfica, né? O Benfica que tem que decidir. Porque o Jorge Jesus não queria, gente, abrir mão da multa. A multa bilionária que ele vai receber agora. E o Flamengo teria que ficar à disposição de Jorge Jesus. Vamos imaginar que o desgaste dele com o elenco, segundo o elenco do Benfica, segundo os nossos colegas da imprensa portuguesa, foi a gota d'água para esse desligamento. O desgaste com a torcida já havia desde quando ele voltou, porque os caras até hoje não engolem o fato de ele ter ido para o Sporting.
né? O que aconteceu bem antes, evidentemente. Então, quando ele é procurado pelo Flamengo, ele poderia ter dito, não, eu estou a fim de voltar, aqui a situação está desgastada demais, eu vou até o final do ano, em janeiro eu me mudo. Conversava com o presidente do Benfica, poderia fazer até um acordo, o Benfica ia adorar, que o Benfica estava querendo se livrar dele, mas a multa é alta, e como pagar? O Benfica não tem dinheiro para pagar essa multa, vai ter que fazer uma chamada engenharia financeira, hora depois, para pagar o Jorge Jesus, porque gastou muito em contratações pedidas pelo JJ que não deram resultado técnico. E ele não demonstrou esse interesse. Na verdade, gente, o Jorge Jesus passou esse tempo todo fazendo o quê? Um jogo, como fez em 2020. Ele fica jogando, ele fica ali esperando, flertando e não toma uma decisão. Havia o risco de ele não ser demitido e o Flamengo entrar no ano de 2022 sem técnico, porque aí o Paulo Sousa poderia ir para o Internacional também, que já tinha mandado sinal que havia interesse na contratação, contratou agora o Cacique Medina, do Talheres, justamente porque o Paulo Sousa vai para o Flamengo. Eu acho que a diretoria do Flamengo agiu corretamente, porque eu não consigo conceber a ideia de um grande clube se curvar a nenhum profissional. Nem Zico fez isso com o Flamengo. Então não é Jorge Jesus, não é Paulo Sousa, não é Guardiola, ninguém pode fazer isso com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Vasco, com o São Paulo, com o Grêmio. Ah, não sei se eu vou, conforme for, apareço por aí. Não dá. Então acho que os dirigentes foram corretos, procuraram por ele, deram uma oportunidade, e eu falei aqui já há quase 2 semanas, aqui mesmo no Esporte de Discussão. Ele, em momento algum, deu sinal de que queria voltar. Aí quando ele viu que o Flamengo falou, tá bom, você não se decide, eu vou com outro. Aí ele começou a vazar a história de que ficou magoado. E o que irritou muito os dirigentes do Flamengo, eu acho que é para irritar, foi o fato de terem conversado, ficar essa coisa no ar, e logo depois da derrota para o Porto, que eliminou o Benfica da Taça de Portugal, é emitida uma nota oficial, em conjunto, Jorge Jesus e Benfica, presidente Rui Costa, dizendo o seguinte, não, vamos continuar juntos, o que não vai acontecer, né? Acabaram de romper. Ou seja, colocou o Flamengo de novo para escanteio. Agora, imaginem se o Flamengo não contrata o Paulo Sousa vai para o Internacional, ou não quer mais sair da Polônia, muda de ideia, acontece alguma outra coisa, e os caras voltam para cá sem Jesus, sem ninguém. Ia ser muito mais complicado. Então, eu acho que o clube fez o certo, e eu acho que é um técnico que tem possibilidade, sim, de funcionar no Brasil. Criou-se uma ideia quase maniqueísta de que se só Jesus salva. Em outros terrenos, acho que sim. No futebol, não é só Jesus que salva, não. Outros personagens podem salvar. A gente vem questionando aqui a estratégia